profeta Daniel, onde nós sabemos que o livro do profeta Daniel ele vai abordar um período histórico, onde nós vimos ali que no estudo de ontem sobre o livro do profeta Ezequiel, nós falamos sobre o início, onde vai começar o cativeiro babilônico, tá? Então ele começa dentro do período ali dos livros de Ezequiel, e agora ele perpassa para a ação da entrada no cativeiro, onde que vai acontecer, desenvolver essa trama do livro de Daniel, tá? Onde o autor é o próprio, e Daniel ele vai entrar jovem, tá? Ele é de uma linhagem real, ele é um príncipe dos cativos de Judá, ele vai entrar na Babilônia juntamente com o povo cativo por Nabucodonosor, mas quando chega na Babilônia, devido ao Império Babilônico ser um império vasto, que a Babilônia, Nabucodonosor, juntamente com Nabopolassar, eles vão conseguir subjugar todas as nações. O reino assírio, que é o reino que vai levar cativo o reino do norte, no caso Israel, dentro da divisão norte e sul, né, do povo de Israel, do povo hebreu, do povo de Israel. Então a terra de Israel sendo dividida entre o reino norte e o reino sul, nós estudamos isso aí na questão do reinado de Salomão, onde vai se dar no final do seu reinado ali, a divisão dos reinos, né, a divisão de Israel. Esse reino do norte, que vai ser cativo pela Síria, Nabucodonosor, juntamente com Nabopolassar, eles vão subjugar também a Síria e todos os povos circunvizinhos, os persas, né? Então ele vai se tornar um reino mundial para o período daquela época, mundial no quesito deles estarem conquistando ali as terras do Oriente, tá? Então eles vão conquistar aquelas terras, e Nabucodonosor ele tem uma estratégia de governo. Ele, sabendo que ele, juntamente com o seu exército, pela vastidão do império que se tornou a Babilônia, nós vamos ver isso dentro da própria vaidade do próprio Nabucodonosor, tá? Então ele precisa, ele vê uma dificuldade administrativa dentro deste império. Então como é que ele vai sanar essa dificuldade administrativa? Então ele vai fazer uso de uma artimanha política, onde ele vai pegar de todas as nações que ele traz cativo, ele pegará príncipes, pessoas nobres da corte, e vai educar essas pessoas, tá? Vamos dizer assim que ele vai doutrinar essas pessoas. A gente vai entender isso quando a gente entra no primeiro capítulo do profeta Daniel, do livro de Daniel. Quando a gente entra, a gente vê um sistema doutrinário, tá? Por parte da Babilônia, onde Nabucodonosor, juntamente com seus sábios, eles vão pegar os jovens, tá? Os jovens da realeza, e vai educar esses jovens em toda a cultura da Babilônia, tá? A Babilônia, o princípio da Babilônia, a Babilônia ela é uma palavra derivada da torre do reino de Babel, que é o reino de Nimrod. Quando se fala de Babel, nós lembramos que ali, tá, a Septuaginta no grego, quando há essa tradução para o grego então ele vai ampliar esse conceito de Babel para Babilônia, porque é justamente na Mesopotâmia que surge o reinado de Babel, de Nimrod, tá? E surge também a Babilônia, vai surgir ali na Mesopotâmia, tá? Surge ali, e dentro desse conceito aí, Nabucodonosor ele precisa governar a terra como? Então ele vai fazer esse sistema doutrinário, ele vai doutrinar os jovens, ou seja, vai educar esses jovens em todo o conhecimento da Babilônia, dos caldeus, tá? Então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar Daniel, Azarias, Misaías e Misael. São os jovens amigos de Daniel, os 3 jovens amigos de Daniel, que a gente conhece como Sadraque, Mesaque e Abednego, tá? Eles serão levados para a corte de Nabucodonosor na Babilônia para serem educados. Então eles vão aprender toda a cultura. E aí nós vamos ver a postura de Daniel juntamente com seus amigos no capítulo 1, a não
participar do manjar do rei, nem do vinho que ele bebia. Então ali aquilo já era um conceito cultural religioso, tá? Aquele banquete era um banquete apresentado ao deus Bel, que era o deus dominador, era o deus Uno da Babilônia, era o deus cujo Nabucodonosor adorava. Então quando Nabucodonosor vai mudar o nome de Daniel, ele vai dar o nome justamente deste Deus, tá? Beltesazar, que é o neto de Nabucodonosor, ele leva esse nome devido a esse entendimento de adoração ao Deus Bel. Então ele vai pegar esse acrônimo desse nome, colocar na pessoa de Daniel, mas quando ele tenta fazer isso, então às vezes nós vemos pessoas nos dias de hoje praticando vou colocar assim, porque isso infelizmente virou como se fosse uma doutrina, mas não é doutrina, uma doutrina para muitas pessoas no seu entendimento, de alimentar-se apenas de legumes. Eu vou fazer um jejum de Daniel. Qual que é o jejum de Daniel, que eles dizem que é jejum de Daniel? É o jejum comer só legume. E isso aí, essa falta de entendimento bíblico, perpassou para outras coisas. Eu vou fazer jejum hoje de não assistir televisão, eu vou fazer jejum hoje de não comer carne, eu vou fazer jejum hoje de não escutar música, eu vou fazer jejum hoje de andar descalço. Não tem nada a ver com o contexto bíblico do profeta Daniel. Eu estou no jejum de Daniel. Mas por que é que Daniel jejuou? Na verdade, Daniel não estava fazendo nenhum jejum. Não estava fazendo nenhum jejum. Porque o legume não era apresentado para o deus Bel. O que era apresentado para o deus Bel eram as especiarias que o rei comia e o seu vinho. Então é disso que Daniel não vai participar. Como eles não ofereciam legumes para o deus Bel, então Daniel disse, nos teste durante 10 dias com legumes, e vai ver que os nossos semblantes serão melhores. E a Bíblia diz que o eunuco, do rei, ele então ficará com medo de fazer isso, porque ele sabia que o semblante, o porte de todos aqueles que estavam sendo doutrinados dentro do palácio do rei Nabucodonosor, tinham que estar dentro do mesmo procedimento, dentro do mesmo contexto de cuidado, de apresentação, mas Daniel e seus amigos não vão entrar nessa, porque Daniel está cativo de corpo, mas não está cativo de espírito. Ele ainda é temente a Deus, ele sabe que aquela comida era sacrificada ao deus Bel. Então ele resolveu no seu coração, sentou Daniel no seu coração a não se contaminar com o vinho do rei, nem com o manjar que ele comia. Não é nada de jejum ali. É não participar daquilo que é sacrificado a ídolos. Tá? Então, é isso que Daniel estava fazendo. Mas não tem nada a ver com jejum. Aí nós vemos as igrejas, aí, principalmente igrejas pentecostais, que não lê Bíblia, não vai no fundamento bíblico, aí faz campanha do jejum de Daniel. Vou ficar um mês sem comer, um mês comendo legume, um mês comendo pão. Você está jejuando? Jejum é bom. O jejum é uma parte espiritual de humilhação perante Deus, onde nós reconhecemos que Deus é o sustentador da nossa vida. O jejum é ato de humilhação, o jejum não é barganha. Eu vou fazer um jejum de Daniel. Não tem isso na Bíblia, não existe jejum de Daniel na Bíblia. Não existe jejum de Daniel na Bíblia. Criaram isso aí de um texto mal interpretado, tá? E nós vemos essa bagunça aí hoje, pessoas até fazendo desse ato aí. Irmão, mas tudo é pela fé. Tem que ser pela fé, mas pela fé que a Bíblia ensina. Não por algo que a gente, um fictício que a gente cria de algo que está na Bíblia, que não está na Bíblia, pegar, interpretar mal a Escritura Sagrada e fazer daquilo um conceito de vida cristã ou de vida espiritual. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jejum é bíblico, mas esse jejum de Daniel ele não existe não. Então se alguém aí, que está nos ouvindo ou vai nos ouvir depois aí no YouTube, pode riscar isso aí do seu caderno aí, que não tem jejum de Daniel ali, coisa nenhuma, tá? E outras coisas a mais que a gente vai falar aqui. Então o livro de Daniel, ele é um livro que também leva esses tipos de polêmicas, né? Ele leva essas questões polêmicas para as pessoas que vão desconhecer
a vida do profeta Daniel e o ato da sua profecia. Então dentro desse conceito, então Daniel ele vai começar a sobressair. O outro conceito que nós temos no livro do profeta Daniel é um conceito que a igreja há muitos anos atrás, eu vou dizer muito assim, estando há uns 20 anos atrás, que a igreja também ela tinha medo e até lutava contra. Qual que era o conceito? De um cristão, de um crente participar de política. Isso aí antigamente era se um crente, ele na época, uns 20 anos atrás, se um cristão chegasse para o seu pastor, chegasse para a sua convenção e dissesse assim: eu quero me candidatar a certo cargo político, às vezes ele era até menosprezado ou até colocado de banco, porque via-se a política como algo demoníaco. Não se estudava a Bíblia Sagrada e não se via esse contexto político. E alguns chegavam a um ponto de dizer que Daniel se corrompeu, que José se corrompeu, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque o político, ele tem que estar, a política dele, ela tem que ser desenvolvida em favor do povo, tá? Quando nós estudamos sobre o rompimento do mito, tá? O rompimento do mito e o surgimento da filosofia, nós falamos sobre as pólices, né? Nós explicamos esse conceito político dos gregos, onde haviam as pólices, nas pólices, os que eram mais entendidos, os mais eruditos, eles se reuniam nas pólices, né? E ali eles iam debater as questões políticas, questões filosóficas, e ali vai surgir, daquilo aí surge um conceito de democracia. A democracia ela vai surgir nas pólices. Nessa surgindo a democracia, no princípio, o pensamento democrático era o político trabalhando pelo povo. Hoje, infelizmente, a coisa se corrompeu, né? A coisa se corrompeu. Inclusive, a gente já até citei aqui, né, um livro que a gente tem aqui, ó, O Príncipe de Nicolau Maquiavel, que ele é do século, acho que 17, 16, ele é um articulador político, então ele vai mostrar certas táticas políticas que ele vai tirar do conceito de quando surgiu essa questão política aí. Então, quando os gregos eles vão começar a trabalhar a democracia, então eles têm essa mentalidade, que o político ele trabalha em favor do povo. E nós vamos ver esse conceito ainda perdurando nos tempos de Jesus. Tá? Os romanos, eles tinham essa questão. Nos tempos aqui de Daniel, havia essa questão entre os medos, os persas, né? Entre a Grécia. Né? Então nós vemos esse ato da política agindo em favor do povo. Hoje a coisa desandou. Hoje cada político trabalha por si mesmo, pelo seu umbigo, pela sua casa, e olha lá se trabalha pela sua casa, mas tudo dentro da corrupção. Claro que nós temos pessoas íntegras, ilibadas dentro da política. Então Daniel ele vai apresentar um contexto político. Nós vamos ver a vida política de Daniel, onde Daniel, dentro da sua vida política, ele permanece um homem de caráter ilibado, servindo a um reinado que está subjugando a sua própria casa. Preste atenção, se Daniel é príncipe, ele é filho de rei, ele é filho de nobre. Então Daniel, era para ele pensar assim: peraí, já que eu tenho poder político agora dentro da Babilônia, eu vou puxar para o meu lado, porque eu sou de linhagem real, eu sou de linhagem nobre, então vou puxar para o meu lado. Não, muito pelo contrário, Daniel ele vai trabalhar em favor da política babilônica, do reinado babilônico. Como é que a gente vê isso? A gente vê isso quando Daniel, o rei, vai começar a querer honrar alguns políticos. Daniel está entre os destacados, e o que mais vai destacar, quando ele for escolher 3, Daniel está no meio dos 3. Então nós vamos ver que vai haver uma tramóia política, onde eles procuram corrupção no mandato político de Daniel, vão procurar corrupção
vão pesquisar, vão colocar a gente de olho, vão colocar, se fosse no dia de hoje, né, colocar paparazzi para seguir a vida de Daniel, para ver onde é que Daniel está corrompido, onde é que... Porque o rei amava Daniel. Só que a Bíblia vai dizer que eles não acharam nada para acusar Daniel. Ah, mas Daniel, mesmo sendo um político, Daniel mantinha a sua fé viva. E a Bíblia diz que 3 vezes ao dia Daniel orava a Deus. 3 vezes ao dia. Né? E a história vai dizer que ele orava em favor do povo e pela restauração de Jerusalém. Tá? A história vai dizer que ele fazia essa oração com as suas janelas abertas para o lado de Jerusalém. Então ele vai ter esse contexto e ele diz, ó, nós não temos em que apanhar senão na lei do seu Deus. E é onde que eles vão fazer, chamar o rei, né, e dizer para ele que fosse dado um decreto que ninguém por espaço de 30 dias podia fazer nenhuma petição a nenhum outro Deus, senão somente ao rei da Babilônia. E daquele contexto, né, Dario, amigo de Daniel, mas não sabendo da tramóia, não sabendo da articulação política, né, que está sendo feita, tramada contra a vida de Daniel, ele vai assinar com seu sinete, com seu anel. E naquela época, o poder do rei estava no selar com seu anel. Ele podia falar qualquer coisa, mas se ele sela com o anel, ele não podia revogar a sua palavra. Aquele documento, quando era selado com o sinete do anel do rei, não podia revogar, não podia voltar atrás. E a Bíblia diz que aí eles vão conseguir pegar Daniel nesse delito, orando ao Deus eterno, né, ao Todo-Poderoso, e aí Daniel vai ser lançado na cova dos leões. E a Bíblia diz que o rei vai perder o seu sono, né, vai passar a noite preocupado com Daniel, e pela manhã, bem cedo, antes, né, que o sol viesse à sua força, a Bíblia diz que ele corre para onde Daniel foi jogado, na cova dos leões, e ele grita, Daniel, Daniel, será que o Deus a quem tu continuamente serves tenha podido te livrar da boca dos leões? E Daniel diz, vive, ó rei, para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. E aqueles que tramaram contra a vida de Daniel tiveram o fim que eles tramaram para Daniel. Né? Então nós vemos aí a vida política de Daniel ilibada. Nós temos políticos ilibados. E nós temos que nos preocupar, porque a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo chora, o povo geme. Quando a Bíblia usa o termo justo, ela não está classificando que justo é só o crente. O crente tem a obrigação de ser justo, porque ele é servo de Deus, mas existem muitas pessoas que não são cristãos, mas são justos. São pessoas que olham pelo povo, olham pelo desejo do povo. Então é por isso que às vezes a pessoa ele tem que pesquisar a vida do seu político, para saber, né, hoje a internet ajuda demais, né, as câmaras municipais, seja de Belo Horizonte ou lá qual cidade for, elas têm a sua página na internet que coloca tudo que os políticos estão fazendo ali, os vereadores estão fazendo, qual que é o projeto que eles estão apresentando, o que aquele projeto vai mexer com o quê, será que aquele projeto foi ou ele não está fazendo nada. Então eles têm uma página, as pessoas podem pesquisar, eles têm uma página da Câmara Municipal, onde a gente pode pesquisar a vida do político que a gente colocou lá, do vereador que a gente colocou. E hoje nós vemos que muitos não levam o caráter de alguns exemplos bíblicos. Então, dentro da Bíblia, nós temos exemplo de políticos fiéis, Daniel, José, tá? Vários outros, dentro da política do seu contexto da época, que não se corromperam. Então, hoje, nós precisamos entender que esse conceito de que crente não pode ser político, é claro, que a pessoa tem que decidir, ou ele decide pelo seu ministério, ou ele decide pela política. Ele tem uma vida com Deus, mas às vezes, dependendo do ministério que ele tem, ele vai ter que às vezes, dar uma freadinha no ministério que ele tem, tá? Mas ele tem que exercer a função política dele. Não adianta também o camarada ser um pastor, ser um pregador renomado, entrar na política e não ir lá fazer nada, continuar andando por aí pregando, andando por aí ensinando e não fazer nada da política em favor do povo, em favor da ética, tá? Em favor da ética do povo. E o livro do profeta Daniel, ele tem essa força de mostrar para a gente que tem condições de uma pessoa
ter um caráter ilibado dentro da política. Então, o livro de Daniel, ele apresenta esse contexto de obediência, ele apresenta esse contexto de santidade, e ele apresenta esse contexto de fidelidade dentro da política para com Deus. Não há corrupção. E aí ele vem também mostrando o contexto, aí quando nós vamos agora para um Daniel, nós temos um Daniel jovem, aí depois nós temos um Daniel mais maduro dentro da política, depois nós temos ainda um Daniel que está perpassando alguns reinados, já está avançado em idade, mas é um Daniel agora que vai receber visões de Deus. Então ele começa agora a receber algumas visões de Deus, tá? Ele vai receber visões de um contexto que está ele vivendo, tá? Na questão da estátua de Nabucodonosor. Nós sabemos ali que naquela estátua, né? Deus na visão está dando, na visão da interpretação de Daniel, os reinos que serão dominadores ou que foram dominadores, que estão sendo dominadores, tanto no período de Daniel quanto depois dele. Tá? Então nós vemos isso aí quando a gente for estudar um pouco, for trabalhar a área da escatologia, a gente vai entrar dentro desse contexto aí, né? Da estátua de Nabucodonosor, as visões de Daniel, as feras que Daniel está vendo, o urso, né? com costelas na boca, o que é que representa, né? Então tudo tem um contexto profético para o período de Daniel. E depois do período, é um ato profético, uma visão profética escatológica, tá? Vai no conceito escatológico, ou seja, são para tempos futuros. E Deus vai dizer, Daniel, cerra o livro, porque a visão ainda é para muitos dias, tá? Então nós vemos aí a fidelidade de Daniel, e um Daniel que não vai se corromper, né? Nós temos aqui, no capítulo 5 do livro de Daniel, uma pergunta que é feita para Daniel. Capítulo de número 5, versículo de número... acerca da visão de Belsazar, tá? Eu vou ler aqui do versículo 9, em seguida, capítulo 5, versículo 9. Diz assim, Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse, ó rei, vive eternamente. Não se turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Belsazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, falou o rei e disse a Daniel, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz, entendimento e excelência, sabedoria se acham em ti. Claro que o pensamento aqui, o pensamento concernente à interpretação do sonho, a Daniel conseguir solver dúvidas, e um sonho, né, que Nabucodonosor vai ter, Nabucodonosor vai ficar pasmado, porque Deus dá ele o sonho, ele esquece, é uma revelação de Deus, ele esquece o sonho, ele quer matar os sábios da terra. Então Daniel, ele vai interceder, e Deus vai dar para Daniel tanto o sonho que Nabucodonosor sonhou, quanto a interpretação do sonho, tá? Então aí dentro desse contexto nós vemos aqui que Belsazar tem uma dúvida, és tu aquele Daniel
ele achou que Daniel havia mudado de postura. Mas Daniel não, Daniel ele continuou a sua postura de fidelidade perante o Senhor. E nós vamos ver Daniel perpassando reinos, reino entrando, reino saindo, e Daniel está lá firme com Deus, tá? E aí o capítulo de Daniel, no capítulo de número 7, aí começam as visões de Daniel, tá? Nós vamos ver aí que a partir do capítulo 7, Deus vai começar a trazer as visões de Daniel, aí Deus vai mostrar para Daniel o cumprimento das 70 semanas, de Daniel 9, 27 em diante, nós vamos ver as 70 semanas do Messias, aí ele já começa a ter visões escatológicas acerca dos fins dos tempos que os discípulos em Mateus 24 vão se preocupar com ele. Que Jesus vai dizer, não vos compete saber o fim dos tempos, que o Pai, os fins dos tempos que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, e aí a gente já conhece o texto. Só que essas visões de Daniel, elas estão sendo trazidas por Deus a Daniel, dentro do contexto que ele está e para o contexto futuro, tá? Então Deus ele vai usar o profeta Daniel, e a peculiaridade do nome do profeta Daniel, nós temos aqui o nome do profeta Daniel, o seu nome é um acrônimo de palavras, tá? Então, o nome de Daniel no hebraico é Dan-El, tá? Dan quer dizer juiz, tá? E El vem de Deus, que é ou Eloá, né? Eloá, nós temos a palavra Deus, Eloá, ou Elohim, tá? Ou Elohim, mas Eloá ou Elohim, tá? Mas nós temos o que? Aqui, Deus é juiz. Dentro do contexto aqui que Deus é juiz, no aspecto de Deus ser juiz, em questão de julgar as nações, porque nós vamos ver isso no contexto escatológico, tá? Vai haver o juízo das nações, mas também no ato de um juiz que pode ser aquele que vai livrar Daniel. Então Deus aqui, no contexto de Daniel, ele está julgando a causa de Daniel pela sua fidelidade, tá? Então Deus ele vai sendo fiel a Daniel dentro da sua fidelidade. Então ele vem sendo juiz de Daniel, julgando as causas de Daniel, tá? E aí, em favor de Daniel, nós vemos isso aí até no contexto de seus amigos, no caso da fornalha ardente de fogo, onde Sadraque, Mesaque e Abednego, que é Ananias, Azarias e Misael, serão lançados, enquanto no contexto da cova dos leões, do capítulo 6, onde Daniel será lançado. Mas Deus, como juiz, vai entrar e dar o livramento. Tá? Dá o livramento. Então, a parte final aqui é o livramento. Mas no contexto das nações, aí já é o juízo de Deus castigando o pecado. Tá? Onde Deus ele vai trazer juízo a toda a terra por causa da transgressão. E aqui dentro desse contexto aqui, né, no nome de Daniel, Deus também está fazendo o quê? Deus está julgando o povo de Judá. Tá? O povo de Judá, porque Judá, nós sabemos que Judá, ele significa louvor. Então, o povo de Judá, eles foram levantados para a glória e o louvor do nome do Eterno. Mas, quando eles pecam contra o Senhor, tá? Eles vão pecar contra o Senhor e Deus, no seu juízo, vai julgar o povo de Judá, julgar o reino do sul, tá? Na Babilônia. Então o juízo de Deus ali, a iminência do juízo de Deus concernente aos pecados da casa de Israel e da casa de Judá, vão acontecer dentro desse contexto de cativeiro, tá? De cativeiro babilônico. Sabendo que, ainda que foi a Síria que subjugou o reino do norte, mas como Nabucodonosor está dominando toda a terra, então eles estão participando deste juízo de Deus, tá? Mas o contexto em que vai estar inserido aqui no profeta Daniel é o contexto da casa de Judá. E aí isso vai acontecer, que Deus está agora julgando o povo com o cativeiro, mas aí quando nós vamos
quando nós retornamos para o contexto do livro do profeta Ezequiel, que no hebraico é Ereskel, que quer dizer aquele que conforta, Deus conforta. Então Deus ele vai confortar o povo na saída do retorno do povo, onde Deus vai entrar com a sua ação e trazer o povo de volta. Em qual período? Justamente quando entrar o reinado Medo-Persa pelo rei Ciro, que Daniel estará fazendo parte do mesmo, e nós vamos ver Deus se manifestando ali, trazendo ali, e aí Daniel entendendo a visão de Deus, entendendo aquilo que foi profetizado pelo profeta Jeremias, dos 70 anos de findagem, onde está se findando o cativeiro. Então Daniel ele entende, ele está envolvendo todo o contexto, tá? Dos contemporâneos, que são Jeremias e Ezequiel, tá? Então são contemporâneos do profeta Daniel. E aí a história vai se desenrolando aí dentro desse contexto aí. Então vamos lá para o nosso slide aqui, a base bíblica, o livro de Daniel. Já falamos aqui do seu contexto, informações panorâmica do livro, a data de 535 aproximadamente, tá? Alguns variam de 536 antes de Cristo, da era antes de Cristo. O autor, o livro, local do desenvolvimento ou do desenrolar dessa história, de todo esse contexto, o reino da Babilônia. O alvo, israelitas exilados e reis babilônicos. Versículo-chave, Daniel 1:8, que é o que nós já falamos aqui, né? Que é: Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então, o versículo-chave é a fidelidade de Daniel. Palavra-chave, firmeza, fidelidade, ficar firme, né? Onde a Bíblia vai dizer: sede firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que é um galardão para o vosso trabalho, como nas palavras do apóstolo Paulo. O esboço do livro, Daniel, uma sentença, o profeta afirma pelo testemunho pessoal e pela pregação de suas profecias a soberania de Deus sobre o mundo e a história. Então é tudo isso aqui que a gente já abordou, né, que o livro ele vem trazer isso, mostrando que Deus é soberano, tanto quanto para ser juiz no estado de julgar a rebeldia, quanto no estado também de livrar, tá, de livrar os seus fiéis do mundo contemporâneo, né, de Daniel, e da história da humanidade, que é o contexto aí que vai passar do capítulo 7 a seguir, das visões de Daniel aí. É um jovem promissor, nasceu em família nobre, ainda muito jovem, foi levado cativo para a Babilônia, selecionado para a Academia Real de Nabucodonosor. Nós abordamos isso aí também. Os amigos promissores, o dito popular diz: com quem tu andas e te direi quem tu és. Minha professora de primeira série usava muito isso aqui para falar com a gente, quando a gente entrava numa fria lá, envolvia com alguém que não ia dar futuro, ela já sempre falava isso aqui pra gente, que é um ditado popular, mas é um fato, né? É um fato. Se aplica perfeitamente a Daniel e a seus 3 amigos, né? Ou seja, a fé de Daniel, ela contagiou alguém. Ou seja, o porte de Daniel contagiou seus 3 amigos, tá? É o que hoje e é também, né, uma orientação do apóstolo Paulo a Timóteo, dizendo que ele deveria ser o exemplo dos fiéis. Então é isso que Daniel estava sendo, exemplo dos fiéis, tá? E hoje em dia também é o que se deve procurar ser na casa de Deus, no serviço, onde nós estivermos, ser exemplo dos fiéis. E Daniel ele vai seguir este princípio, tá? Infelizmente tem muita gente hoje que não dá exemplo nenhum. Não dá na igreja, não dá na rua, não dá no trabalho, não dá em casa, em lugar nenhum. A pessoa, ela dá um bom exemplo, né? Só Jesus para ter misericórdia.
A primeira parte do livro de Daniel vai do capítulo 1 ao capítulo 6, que aí é onde ele mostra a sua entrada na Babilônia, né? O desenrolar de toda a sua vida pessoal, né? Ali do capítulo 1 ao capítulo 6, nós temos o desenrolar da vida pessoal de Daniel, dentro do contexto político, do seu contexto espiritual, do seu contexto de intimidade, de comunhão com Deus. Então, do capítulo 1 ao capítulo 6, isso é muito interessante, porque nós vemos aí que o capítulo 1, Deus abençoe a todos os nossos irmãos aí, nós sabemos que o 1 na Bíblia, ele fala de Deus. 1 na Bíblia significa o Deus único e verdadeiro, é o número de Deus, a perfeição de Deus, é o Deus único e verdadeiro, não há outro, ele é único, é o errado, não existe essa palavra não tem a palavra no hebraico, tem a palavra único, que é errado, né? Errado, Deus é único, errado. E quando nós vamos para o número 6, nós temos o número do homem. E aí nós vemos o quê? O Deus único trabalhando em favor do homem, que é Daniel. Então, deste capítulo 1, nós temos aqui uma simbologia de Deus, do capítulo 1 ao capítulo 6. O Deus único e verdadeiro sendo glorificado na vida de um homem e Deus agindo na vida deste homem, que vai até o capítulo 6 no desenrolar da vida do profeta Daniel. Tá? Mostra como Deus atua tanto nos detalhes da vida de quem se entrega a Ele, como nos grandes acontecimentos da história. A segunda parte do capítulo 7 ao capítulo 12 enche o povo atribulado de esperança, porque ensina que a luta terá fim. Ensina que a luta terá fim. Aí entra já o contexto das visões de Daniel, tá? Das visões de Daniel, do capítulo 7 ao capítulo de número 12. Lembrando que, quando nós lemos o capítulo de número 12, a parte final do capítulo 12 de Daniel, olha aqui, ó. Capítulo 12, versículo de número 12 e 13, ó. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim. Esse até o fim é o fim dos dias de Daniel. Não é o fim da humanidade, ou seja, desenrolar o fechamento de toda a história da humanidade. É no fim dele, mas aí Deus continua. Porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Tá? Quando nós vemos aqui que vai começar as profecias do capítulo 12 ao capítulo do capítulo 7 ao capítulo de número 12, quando a gente vai para a gemátria, que é aquele sistema de contagem das consoantes hebraicas, a gente encontra essas atitudes nas numerologias da contagem das consoantes hebraicas. Então nós temos o capítulo 7. 7 na Bíblia significa a perfeição de Deus, a totalidade da perfeição de Deus, tá? A perfeição de Deus, nós temos o número 7. No capítulo 12, nós temos no capítulo 12 a representação de governo, tá? Quando nós vamos para a Bíblia, olhando para o número 12, nós entendemos dentro da gemátria, governo. Como assim? Jesus escolhendo 12 apóstolos, 12 tribos, né, os 24 anciões, prefigurando o quê? Os 12 apóstolos, prefigurando os 12 apóstolos do Senhor Jesus e o período profético, tá, do desenrolar da história. Então nós vemos ali 12, esse número simbolizando governo. Então, ou seja, Deus, ele está na perfeição de toda a história, isso aqui dentro da questão aqui hebraica, tá, da cultura judaica. Ele está na sua perfeição governando a história. Tá? Por isso que as profecias começam do capítulo 7 ao capítulo de número 12. Aí Deus diz, vai até o fim. Tá? Então quando Deus ele fecha dizendo para Daniel que ele vai até o fim, ou seja, ele vai conseguir sobressair até os seus últimos dias. E aí, depois do contexto de Daniel,
vai acontecer o que a gente já conhece, né? Do período interbíblico, claro que vão vir os profetas e outros profetas para falarem, mas aí onde vai ser descoberto ali, aí vai entrar a questão do retorno, do cativeiro, aí entra os outros profetas, até entrar a questão do período interbíblico, onde a história não termina, ela continua, é onde a gente vai entrar aí no contexto do livro de Flávio Josefo, tá? A gente já se falou isso aqui 1500 vezes, então vamos falar mais 1501, né? Onde vai se desenrolar o período dos Macabeus, e é onde um povo, né, de uma linhagem sacerdotal, ele vai lutar pela liberdade do povo, então vão haver guerras e ressurreições, insurreições, né, contra o governo naquele momento, até chegar o período romano, tá, domínio romano, e aí o que vai acontecer? Aí surge aí o período de Jesus, aí surge Jesus na história, mas a história ela não parou até Jesus chegar, ela continuou até chegar em Jesus. E disso aí a gente vê que quando no período que Jesus se manifesta, mesmo quando ele a promessa, né, a profecia vem para Maria, tá? Maria acerca do nascimento de Jesus, nós temos ali um sacerdócio de pé, cujo o pai, né, de João o Batista é Zacarias. Ele está fazendo parte de uma ordem sacerdotal, e essa ordem sacerdotal ela vem justamente do período interbíblico. Então, aquele período que a gente chama de silêncio de Deus, é o silêncio no sentido de Deus não levantar mais profeta nenhum para falar com o povo, mas Deus está agindo dentro da história, e nós vamos ver que nesse contexto vai surgir uma festa conhecida como Festa das Luzes, que é o Hanukkah. O Hanukkah, nós quando olhamos para os utensílios da casa de Deus, nós temos o candelabro. O candelabro, ele tem 7 lâmpadas. O Hanukkah tem 9, tá? Então vai acontecer um período de guerra e vai haver escuridão nesse período de guerra. E aí, os judeus, eles vão construir um candelabro, tá? Eles vão construir um candelabro com 9 hastes e, rapaz, que coisa gloriosa. E nesse período, o azeite não vai acabar. E o azeite, estava escasso para fogo. Estava escasso. Mas o azeite deste candelabro não vai apagar em todo esse período de escuridão. Ele vai se manter aceso, porque no meio tem uma haste maior, e esta haste sustenta. Essa haste sustenta as outras hastes, tá? E o azeite dela, e aí vai surgir a festa do Hanukkah dentro desse contexto aí. Então é um milagre que aconteceu no período interbíblico. Deus não levantou profeta, mas Deus está agindo na história. É o que nós acabamos de ler aqui agora há pouco, tá? Então Deus está agindo. Então enche o povo atribulado de esperança, porque ensina que a luta terá fim. Isso sempre é uma promessa de Deus, né? Isso aí Jesus vai colocar isso em Mateus 24, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, são promessas de Deus. Doutrinas que são desenvolvidas ou encontradas, né, dentro de todo o contexto do livro do profeta Daniel. O livro de Daniel apresenta 2 respostas ao problema do mal. Resistência humana. Em Daniel, a tentação foi vencida com disciplina e santidade. Daniel 1:8, que a gente já entrou na questão. O perigo foi superado com oração. Daniel capítulo 2, versículo 14, versículo 17 e 18. Daniel capítulo 6, versículo 10. E fé, Daniel capítulo 3, versículo 17. E o pecado foi denunciado com temor e sabedoria. Daniel capítulo de número 4, versículos 19 a 27, e Daniel capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 23. Então Daniel, aqui dentro desse contexto aqui, ele não precisou acusar os seus acusadores. Por isso que quando nós vamos para dizendo que Deus é juiz, aqui Deus foi juiz contra os oponentes de Daniel. Mas Daniel não precisou acusar ninguém. O ato da fidelidade de Daniel fez com que o próprio rei julgasse a causa de Daniel, porque Deus foi juiz de Daniel dentro da fidelidade, e aí, infelizmente, né, levantou contra o profeta, dançou, né, foi para a cova dos leões.
soberania divina. Em nível pessoal, o Senhor protege do perigo e consola o seu povo. Daniel capítulo 1, versículo 17, capítulo 2, versículo 23, capítulo 3, versículos 25, versículo 28, capítulo 6, versículo 22, capítulo 10, do versículo 10 ao versículo 21. Assim como garante que os pecados individuais sejam punidos. Daniel capítulo 4, versículo 28 a 23, Daniel capítulo 5, versículo 30, Daniel capítulo 6, versículo 24. Em nível mundial, o Senhor tolera até certo ponto os pecados das nações. Tolerar no sentido da sua misericórdia. Não concordar e nem aceitar. Tá? Porque a misericórdia do Senhor, ela age sobre a vida do ser humano para trazer ele ao arrependimento, a techuvá, né? Ou a metanoia, no grego. Levantando-as e derrubando-as, bem como preparando a chegada do Messias. E aí entra Daniel 2, 37 a 45, Daniel capítulo 7, Daniel 9, do versículo 20 ao versículo 27, e Daniel capítulo 11 ao capítulo de número 12. E aí, Daniel e o Novo Testamento. Cristo e Daniel. Há pelo menos 3 indicações da figura de Cristo nas profecias contidas no livro de Daniel. Primeira profecia, nós temos no capítulo 2, versículo 34 e 35. Concernente, né, a visão da estátua. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e barro, e o esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Tá? Então nós vemos aqui a ação de Deus, né? Porque o apóstolo Paulo, claro que é onde o apóstolo Paulo ele vai fazer uso dessa questão, dizendo que o povo bebeu de uma pedra espiritual, e ele vai dizer que a pedra era Cristo. Claro que dentro do contexto que ele está colocando é o contexto do deserto, tá? Mas a Bíblia diz que Cristo é a pedra principal de esquina que os edificadores rejeitaram. Tá? Os edificadores rejeitaram. Na questão do povo de Israel, que rejeitou a ordem de rei, rejeitou os mandamentos de Deus, né? Em todos os seus atos de rebeldia contra a santidade de Deus. Mas aí nós vemos que Deus ele está agindo e a pessoa de Cristo está sendo identificada, versículo 44, 45. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre, de maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mão, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata, o ouro. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso, e certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então nós vemos aqui, quando ele vai dizer que o reino não terá fim, ele está falando do reino de Deus, que será estabelecido em toda a terra. Nós vamos ver isto dentro das profecias do Apocalipse, tá? Quando nós olhamos o livro de Daniel, nós vemos um livro apocalíptico, tá? Do período do Antigo Testamento. Mas quando nós vamos para o livro do Apocalipse de João, quando nós fazemos uma minuciosidade na leitura do livro,
nós vamos ver que passagens do livro do Apocalipse, elas são exatamente, praticamente, dentro do seu contexto de acontecimento, a mesma coisa que está prefigurada na profecia do livro de Daniel, dentro do livro de Daniel, dentro, né? No livro não, dentro do livro, porque dentro do livro nós temos a história que a gente já começou a falar, né? Então Daniel capítulo 7, versículo 13, também nos apresenta essa verdade da pessoa de Cristo. Daniel 12, 13, Daniel 7, 13, 14. E estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Então Daniel está tendo uma visão, tá, de Deus, e interessante que foi dentro deste livro aqui, ó, que uma certa feita eu tive uma questão acerca da Trindade. Né, que quando eu aceitei Jesus num contexto bíblico de uma seita, né? Não tem como eu fugir dessa verdade. Então, dentro do conceito dessa seita, prega-se o unicismo. Tá? O unicismo ele é pregado e ensinado dentro do conceito dessa seita, e os textos que são usados nessa linha de pensamento, seja ela teológica, eles têm até a questão da predestinação também dentro do conceito deles, justamente com o pregador Ronaldo, né, o presbítero Ronaldo, ele estava até online conosco aqui no Facebook, nós fomos para o monte orar e houve uma questão sobre isso. Então eu já fui, porque a seita ela prepara os seus adeptos, não vou dizer membros, ela prepara os seus adeptos para debater com o crente. Eles não estão preocupados lá fora ganhar o pecador que está na sarjeta, que está no crime, que está na droga. A preocupação deles não é essa. A preocupação deles é questão doutrinária. Então toda seita ensina os seus adeptos a debater Bíblia. Então aí eu já estava preparado, armado, né? Fomos para o monte, oramos. Mas aí quando surgiu a oportunidade eu fui entrar com a questão do unicismo, né? Do batismo só no nome de Jesus. E aí o Ronaldo, na época jovem também, e ele com toda a paciência, foi falando assim, assado. E aí eu fui buscar informação com o meu pastor, que me doutrinava. E aí eu falei para ele tudo que foi debatido e tal, aquela coisa toda, e ele falou assim, quando você encontrar com ele, você fala isso. E vinha com os textos tudo preparado. E aí a minha mente entrou numa confusão, se eu estava certo ou se ele estava certo. Falei, agora, o que eu faço? Aí eu falei com ele, né? O negócio é o seguinte, agora nem você nem meu pastor, vai ser eu e a Bíblia. E aí eu comecei a ler a Bíblia, a buscar dentro da Bíblia esse conceito teológico da Trindade, comecei a buscar, por mais que ele havia mostrado alguns textos e falado acerca deles, nada veio a claridade na minha mente. Mas aí eu, lendo a Bíblia, orando, pedindo ao Espírito Santo que me desse, me iluminasse, para me desse a revelação certa para eu não ficar errado. Aí veio justamente este capítulo aqui, e essa visão de Daniel aqui, que foi o versículo 9, que eu comecei do versículo 9, e eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. Aqui não está dizendo que foi colocado um trono. Aí a questão era, onde no céu eu vou ver Deus e Jesus juntos, mas separadamente, sem o contexto do Apocalipse. Lendo a Bíblia, lendo, e nunca tinha prestado atenção nesta passagem. Eu buscando a Deus, aí eu vi assim, e foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, os cabelos da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chama de fogo ao redor dele, fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam.
e milhões de milhões estavam diante deles. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que um animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quando outro animal, e quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. E estava eu olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens, é isso aqui que me trouxe a claridade. E eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é o domínio eterno, que não passará o seu reino, o único que não será destruído. Então, esse texto aqui acabou com toda a dúvida que eu tinha. Eu vi Deus assentado no trono e Jesus chegando diante de Deus. E Deus passando para ele o domínio e a autoridade. Quando eu li esse texto aqui, acabou as minhas dúvidas acerca do assunto. Então, o livro de Daniel é um livro doutrinário, é um livro que tem doutrina, e uma delas é essa, a doutrina está aí, a doutrina da Trindade, né? Aí, por mais que a gente está vendo aí o Pai e o Filho, mas está aí dentro da questão, o próprio Jesus vai fazer o uso dessa linguagem. Quando vires o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então, Jesus ele faz uso desta linguagem falando da sua pessoa. E eu vejo aqui o Deus Pai e o Deus Filho nos céus, aqui um do lado do outro, Deus sentado no trono, não como João vê no Apocalipse, né? E o cordeiro assentado à sua destra, não, aqui, claramente, ele chegando diante. Não, mas quando eu li isso aqui, eu falei, pronto, aí isso acabou todas as minhas dúvidas. Então, voltando aqui, nós temos o Daniel 9, 25 e 26, também que faz alusão, né, à pessoa de Jesus. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas, 72 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 72 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade do santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerras. Estão determinadas assolações. Texto de dupla referência, tá? Falando acerca, né, do momento de Antíoco Epifânio, da destruição, e falando também de algo escatológico, tá? Das abominações que virão, determinadas assolações, lá no período da grande tribulação. Mas aqui falando até a chegada do Messias, falando do nascimento de Jesus, tá? E falando aqui, ó, e depois das 72 será tirado o Messias e não será mais. Ou seja, aí já é a questão do sacrifício de Cristo. Então nós vemos aqui o cumprimento da profecia na pessoa de Jesus e um texto de dupla referência fazendo alusão ao período também da grande tribulação. Aí quando a gente entra no livro de Daniel, a gente tem essas doutrinas, a doutrina da Trindade, a doutrina da soberania de Deus e a doutrina escatológica da ação do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse e Daniel. Apocalipse confirma o que a profecia no livro de Daniel nos avisa antecipado sobre a vinda de Cristo, que removerá o mal do mundo e libertará o seu povo da opressão. Da mesma maneira que essa mensagem confortou os israelitas fiéis na época do profeta Daniel. Do livro de Apocalipse de Daniel, o livro de Daniel, também ela nos conforta, nós que vivemos num mundo imperfeito e às vezes amedrontador. Aí de Langton III, essa frase tirada da introdução do Antigo Testamento, da Vida Nova, página 338. E aí, a conclusão. Daniel apresenta em seu livro a reação de Deus contra o mal, tanto no presente como no futuro. Devemos nos posicionar contra a maldade ao nosso redor e manter a esperança na recompensa do reino eterno de Deus. Então, quando Deus, quando o livro
termina Deus dizendo que Daniel vai até o fim, que ele chegará nos seus dias, está dizendo que ele vai morrer um ancião ali, ele vai chegar a ser um ancião, nos seus dias serão, quando seus dias findarem, a fidelidade dele estará de pé, e aí quando a gente vê aí, faz alusão a nós também, que devemos seguir o mesmo exemplo, a mesma postura diante de Deus para alcançarmos a vida eterna em Cristo Jesus, no final dos tempos. Ser fiel a Deus não é fácil, mas não é impossível, né? Que Deus em Cristo Jesus nos dê graça para ter